Imagine descobrir que uma das memórias mais marcantes da sua infância nunca aconteceu. Você se lembra do lugar, da sensação, talvez até do medo. Consegue visualizar detalhes, pessoas, objetos, o ambiente, mas existe um problema. Essa memória foi colocada na sua mente. E o mais assustador é que você não está mentindo. Você realmente acredita nela. Essa história começa nos Estados Unidos na década de 1990, quando a psicóloga Elizabeth Loftus decidiu investigar uma pergunta perturbadora. Será possível fazer alguém se lembrar de algo que nunca aconteceu? Para testar isso, pesquisadores realizaram um experimento que ficaria conhecido como Lost in the Mall, ou Perdido no Shopping. Os participantes receberam relatos sobre acontecimentos de sua própria infância. Alguns eram verdadeiros, tinham sido confirmados por familiares, mas entre essas histórias havia uma falsa, uma história completamente inventada. Segundo esse relato, quando criança, o participante teria se perdido em um shopping, teria ficado sozinho, assustado, chorando, e depois teria sido encontrado e ajudado por um adulto. Nada disso havia acontecido, mas os participantes não sabiam. Eles acreditavam que todas as histórias tinham sido fornecidas por seus próprios familiares, e então algo estranho começou a acontecer. Depois de algum tempo, algumas pessoas começaram a se lembrar, não apenas aceitaram a história. Elas começaram a acrescentar detalhes, lembravam da sensação de medo, da aparência do lugar, de pessoas que supostamente estavam ali. Algumas descreviam elementos que nunca haviam sido apresentados pelos pesquisadores. A mente estava preenchendo os espaços vazios, criando uma experiência, construindo uma memória de algo que jamais aconteceu. E isso mudou profundamente a forma como a psicologia passou a discutir a memória humana, porque durante muito tempo nós gostamos de imaginar memória como uma câmera. Algo acontece, o cérebro registra. E depois, quando precisamos, simplesmente reproduzimos aquela gravação. Mas não é assim que funciona. A memória humana é reconstrutiva. Toda vez que você lembra de alguma coisa, o seu cérebro reconstrói aquela experiência. E nessa reconstrução podem entrar novas informações, sugestões, perguntas, conversas, fotografias, relatos de outras pessoas e até expectativas. Agora imagine isso dentro de uma investigação criminal. Uma testemunha presencia um crime. Dias depois, alguém pergunta: "Você viu a arma que ele estava segurando?" Parece uma pergunta simples, mas existe um detalhe. Talvez a testemunha nunca tenha visto a arma nenhuma. Ainda assim, a forma como a pergunta foi construída pode introduzir uma informação nova. Com o tempo, aquela pessoa pode começar a visualizar a arma. Depois, pode acreditar que realmente a viu. E o mais perturbador é que ela não necessariamente está mentindo. Ela pode estar completamente convencida. É exatamente por isso que os estudos sobre falsas memórias se tornaram tão importantes para a psicologia criminal, para investigações policiais e para o sistema de justiça. Porque um depoimento pode até ser sincero, mas ainda assim está errado. Uma pessoa pode olhar para um suspeito e dizer: "Eu tenho certeza absoluta, foi ele." Pode chorar, pode demonstrar medo, pode parecer completamente convincente, e ainda assim a memória pode ter sido alterada. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Quantas pessoas podem ter sido acusadas com base em lembranças que pareciam perfeitas, mas nunca foram? Os estudos de Elizabeth Loftus ajudaram a mostrar que confiança e precisão não são exatamente a mesma coisa. Uma pessoa pode ter enorme confiança em uma lembrança, e essa lembrança pode conter distorções. Mas talvez a parte mais assustadora de tudo isso não esteja nos tribunais,
nem nas delegacias, mas sim na sua própria cabeça.